Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes especial One Piece. Vamos finalmente terminar, será? O arco da Ilha dos Homens Peixes, porque tá no final, né? Tá na batalha final aí, insana, né? Então, sem maiores enrolações, vamos tentar aqui zerar esse arco da Ilha dos Homens Peixes, que já deu o que tinha que dar, né? Pelo amor de Deus. Enfim, a gente continua aqui então de onde paramos, com a população e o Rei Netuno vendo o Noah, né, vendo ali a embarcação prometida do nada se elevando no horizonte e se aproximando ali da Ilha dos Homens Peixes, né, da parte principal ali da ilha, principalmente onde está rolando a confusão e é onde está Shirahoshi, por causa do Vanderdecken. E o Chapéu de Palha dominando, né, a situação completamente, tá muito simples ali para o Chapéu de Palha conseguir lidar com esses adversários, mesmo eles estando super poderosos, né, com os esteroides de força e tal. E a gente continua aqui, onde nós vemos o Rod Jones, né, tentando enfrentar o Ruffy, só que nada do que ele faz consegue afetar de alguma forma o Ruffy. Ele tenta usar o Gyojin Karate, não consegue, ele dá uma porrada no Ruffy que ele voa, a cabeça dele é arremessada praticamente, só que ele acaba esticando tanto o pescoço que ele volta. E ele volta com uma cabeçada envolto em hack do armamento que era para ser acertado ali no Rod Jones, mas os cupincha dele acabam bloqueando usando umas conchas ali, que aparentemente são conchas de ferro ou algo assim. E mesmo assim, mesmo sendo um material duro, mesmo sendo um pessoal ali de defesa, o hack do armamento do Ruffy é mais poderoso e atravessa o bloqueio. E também tem um momento aqui bem interessante que o Rod Jones tenta acertar o Ruffy e não consegue. Que o Ruffy ele usa hack do armamento pra tancar o ataque ali do Rod Jones, acho que é um chute que ele ia dar, ele acaba machucando a perna, ou seja, mesmo ele estando com esteroide de energia, com esse esteroide, né, de super força, não é o suficiente pra passar pelo hack do armamento do Ruffy. Isso é bastante coisa, cara, isso é um poder realmente interessante, fora outras porradas aí que ele tomou durante essa trocação aí com o Ruffy. Então mostrando aí que o Ruffy tá muito superior ao Rod Jones em vários aspectos, né? Ele domina completamente o Rod Jones. E a gente tem aqui a Shirahoshi e os cidadãos ali maravilhados, né? Com o Ruffy enfrentando o Rod Jones de... assim, tá bem melhor, tá bem mais poderoso que o Rod Jones. Só que não dá tempo de comemorar muito porque o pessoal acaba vendo que o Noah tá se aproximando, né? Não era todo mundo que tinha visto a embarcação lá no horizonte e agora que ela tá mais ali em cima, né, de todo mundo... Aí o pessoal vê e, olha, bate água na bunda. Aquele momento que realmente dá um cagaço. Mano, tem um navio gigante vindo na nossa direção. Putz grila, né? Pois é. E aí todo mundo começa a entrar em pânico, né? Porque é uma embarcação gigantesca, quase do tamanho da ilha, lembrando. Se não me engano, acho que é metade do tamanho da ilha, o Noah. Então é muita coisa. E bizarro, né? É que o Adatsumi ele acaba caindo da embarcação. E ele acaba implorando para que o Decken não esmague ele junto com o resto da ilha. Então aí o pessoal acaba descobrindo que o Vanderdecken decidiu destruir todo mundo, né? Mais um aí, já é o terceiro cara que deveria destruir a ilha, né? Já não bastasse, né? Melhor fazer fila, porque tá difícil, tá uma bagunça, né? O Rod Jones não gosta muito disso, né? Ele levanta ali, inclusive, mostrando que ele é bem durão. Apesar de não conseguir bater de frente com o Ruffy, ele também não sofre muita coisa. Mas vale lembrar que ele tá sob o efeito de Dorgas, né? Dorgas. E isso faz com que ele decida ir atrás do Vanderdecken, né? Ele acaba trocando ali umas palavras com o Vanderdecken. Ele não gostou muito de saber que o Vanderdecken quer destruir a ilha com todo mundo ali. E ele acaba... Mas ele acaba achando que vamos dizer assim, ele quer tirar proveito da situação. Ele não queria sofrer o impacto, obviamente, da embarcação nele. Mas o Rod Jones quer ali usar sim a embarcação para destruir a ilha. E se necessário, ele vai lá no barco e ele mesmo vai jogar essa embarcação nas pessoas, né? Tudo que faltava. E aí, mano, é louco. O Jinbe percebe, né, que o Vanderdecken arremessou o navio na Shirahoshi, por isso que ele tá lá dentro, né? E a Shirahoshi desaparece do nada. A princesa ela acaba subindo ali e ficando na frente do Noah, tentando impedir ali que a embarcação desça para a ilha, porque lembrando, a Ilha dos Homens Peixes tem uma bolha. Se estourar essa bolha, a água vai entrar com muita violência, lembrando que tem um oceano inteiro ali em cima, né? E vai esmagar quem estiver embaixo, seja homem peixe, seja um humano, qualquer um ali vai ser arrastado pela correnteza
de uma maneira bem violenta. Vai ser uma senhora correnteza, aliás. E ela implora para que o Decken pare, né, com esse avanço. E o Vanderdecken não vai parar, obviamente. E ele até propõe ali que ele pode parar se a Shirahoshi prometer que vai se casar com ele, né? Só que ela continua recusando, isso faz com que ele insista, né? E ele prefere então matar ela do que deixar ela com qualquer outra pessoa. E ele começa a torturar ela, né? Ele começa ali a jogar alguns objetos na Shirahoshi, muito interessante que ele joga ali algumas, se não me engano, ele joga uma faca, se não me engano, na Shirahoshi e pega no braço dela. Apesar dele ter os poderes e tal para arremessar objetos na Shirahoshi, não pega no meio, mas pega no braço, né? Pega ali de raspão. Mas deu pra ver aí que o Vanderdecken não é certeiro em todos os ataques que ele manda, mas sim um ataque que pode passar ali do lado e tal, de raspão, né? Vai acertar, mas pode acertar de leve. Ou pode ser no meio, é bem aleatório aí essa parte. E aí a gente tem aqui o Sanji, ele decide ir até o Vanderdecken, já que ele pode voar, né? Praticamente. Enquanto o Rod Jones ele vai escalando, né? Ele vai subindo ali nas correntes que ficam ali atrás do Noah. E ele decide que vai escalar lá para chegar até o Vanderdecken. E o Ruffy pede para que o Sanji fique. O Sanji fica no chão, ajuda o pessoal ali na praça, né? Ele incumbe ali o Sanji a proteger o pessoal ali na praça. E ele pede para que o Sanji arremesse ele com um chute, ou seja, o Ruffy vai subir e ele pede para que o Sanji faça ele subir chutando. Olha que loucura, com um chute o Sanji tem que arremessar o Ruffy. É bem interessante essa parte, porque o Sanji tem um momento que ele fica calculando sobre quanto de força ele tem que usar para fazer com que o Ruffy chegue até a embarcação, porque se ele chutar forte demais na cabeça dele, ele pode acabar lançando o Ruffy direto pro oceano, né, pro meio do nada. O que é louco, né? Se imaginar que, pô, se o cara tá calculando, provavelmente é porque ele consegue fazer, né? E, bom, o chute ele dá. Realmente ele consegue fazer um chute ali bem controlado, que é o Rubber Shot. E ele atira o Ruffy em direção à embarcação. Ele consegue ali sair da bolha da ilha, né? E se agarrar mais pra cima ali em algumas das correntes. E o Rod Jones estava logo atrás, né? Logo atrás ali do Ruffy. E aí, cara, é bem louco. Também tem algumas as correntes, né? Parte da corrente entra dentro da bolha. E aí a gente tem os civis segurando, né? As correntes ali com força. Lembrando que são homens-peixes ali, né? O pessoal é bem parrudo, consegue fazer uma força legal em números. E o Rod Jones despreza esse ato, né? Ele acaba falando ali que a população é culpada, né? Pela imagem dos homens-peixes, parece que eles estão fraquejando frente aos humanos, né? E aí ele começa a atacar as pessoas ali, os homens-peixes, usando golpes com água, o que deixa o Ruffy bolado com a situação. Mas tem que se preocupar primeiro com o Vanderdecken, não é mesmo? Vale lembrar também que o Ruffy ele tá protegido, tá? Que o Jinbe deu pra ele um daqueles corais lá que assopra e faz bolha, aparentemente. Eu não sei como é que funciona, esqueci como é que funciona esse negócio, mas basicamente ele faz ali uma bolha que reveste, né? Como se fosse aquela tecnologia daquele traje de bolha que a gente viu no início do arco. E basicamente o Ruffy consegue então ficar do lado de fora ali da Ilha dos Homens-Peixe e protegido, mas é aquela proteção meio duvidosa, né? Que a gente já viu aí também no início do arco também. Enquanto isso, a gente tem aqui a Shirahoshi, né? A Shirahoshi, ela começa a fugir ali, ela começa a tentar mudar a trajetória do Noah para que ele não estoure a bolha, né? Principal ali da Ilha dos Homens-Peixe, mas ela acaba chegando ali mais para perto do castelo, né? Que fica na parte de cima, fica fora da região ali da bolha central e é um pouco mais elevado, então a embarcação, tecnicamente falando, passa direto. E também porque o palácio está vazio, né? Então se vai destruir alguma coisa, destrói o palácio que não tem ninguém ali que vai se ferir. Só que o Decken continua arremessando facas na Shirahoshi, apesar dela tentar ali ir o mais rápido possível, né? Para tentar mudar a trajetória ali da embarcação. O Vanderdecken não tá dando descanso, só que ela é protegida pelos irmãos. Eles aparecem ali montados no Howe e acabam ajudando ali, bloqueando os ataques do Vanderdecken, bem legal. E aí eles dizem que não vão deixar ele ficar com a irmã deles, pô, tá de sacanagem, né? E eles também comentam que o Netuno tinha falado da importância do navio e que eles desejam evitar que o navio seja prejudicado, né? Então estão tentando não só salvar a Shirahoshi e a Ilha dos Homens-Peixes, mas também eles vão ter que salvar a embarcação, por causa do que o Rei Netuno falou, né? Que a embarcação não pode ser destruída porque ela ainda não pode se mover, na verdade, né? Ela tinha que ficar ali parada no cantinho até que o dia prometido chegasse.
até que a profecia da embarcação se concretizasse, né? E eles tentam ali tirar o navio, né, guiar o navio para outras direções, tentam ali jogar ele um pouco mais para baixo no oceano, não conseguem. A embarcação bate ali numas rochas que tem ali na parte subaquática e acaba não sendo uma boa ideia, né? Então fica muito perigoso pousar o navio. Então eles tentam nadar para cima, levar o navio para fora completamente ali da área dos Homens-Peixe, né? Nessa correria toda, a gente vê que o Ruffy, quando ele usou a bolha de revestimento, ele acabou tirando ali, né, suas mãos da corrente que ele estava segurando, e isso fez com que ele ficasse à deriva, né, no mar, com o Rod Jones ali, só espreitando ele, né, só esperando ele dar um vacilo, né, o cara é oportunista pra caramba. Só que o Fukaboshi ele acabou ajudando, conseguiu ali salvar o Ruffy do Rod Jones, apesar ali dos seus ferimentos, né. E o Rod ele acaba mostrando ali uma nova arma que ele tem, que na verdade ele já tinha, né? Ele só não estava usando, que era uma barbatana que ele tem nas costas, que ele põe ali como se fosse uma lâmina, né? Como se ele fosse uma lâmina escondida, e ele pode usar essa lâmina de um jeito bem sinistro. Ele atravessa qualquer coisa, ele faz um movimento ali passando, girando ali pra cima dos inimigos, que ele faz um estrago. Se pegar, é bem complicado. Eu recomendo não ser ferido por um ataque desse, tá ligado? O Ruffy ele tá tentando chegar no convés do navio, né, pra tentar pegar ali o Vanderdecken. Só que o Rod Jones ele acaba escutando qual era o plano e ele acaba chegando lá primeiro, né? Ele é muito mais rápido, inclusive. Ele é bem rápido, ele consegue chegar ali na embarcação facilmente com a sua super velocidade. E aí ocorre uma cena aqui bem peculiar, né, que o Vanderdecken ele tá agindo como se o Rod Jones não fosse fazer nada com ele depois de ter revelado publicamente que ele ia destruir a ilha com o Rod Jones lá embaixo, né. E aí o Rod Jones simplesmente chega ali, beleza, pô, bom dia, toma um tridente aí no meio do bucho pra ficar quieto, retardado, né. Porra, tá de sacanagem, né. Enfim, depois do Vanderdecken ser surpreendido, antes de fato ser derrotado, ele acaba jogando um machado no Rod Jones e o machado vai fazer aquele efeito boomerang, né, de ir e voltar. Só que o Rod Jones ele acaba não caindo nessa brincadeira. O Vanderdecken ele usa também, além do machado, ele tenta usar para distrair ali o Rod Jones umas lâminas que ele tem ali na bota, só que o Rod Jones morde ele e acaba usando o Vanderdecken de escudo pro machado que tava voltando. Não foi uma ideia das boas, né? Vanderdecken ficou bem rendido aí, no corpo a corpo ele não consegue fazer muita coisa, isso que é verdade, né? Ele também consegue aqui bater nos irmãos da Shirahoshi facilmente, né? Ele pega a Shirahoshi, inclusive, a Shirahoshi tenta correr, só que o Rod Jones é mais rápido por causa dos esteroides, então ele tá bufadaço, ele consegue correr mais rápido, aliás, consegue nadar mais rápido que uma sereia, né, que a gente já viu que é bastante rápida. E no caso da Shirahoshi ela deve ser bem rápida, porque ela é gigante, né? Mas enfim, ela deve pegar uma pressão sinistra ali embaixo d'água. Mas não é o suficiente para fugir do Rod Jones. Só que o Ruffy ele acaba interrompendo ali a diversão do Rod Jones, acertando ele também com um Snake Shot. E aí, cara, fica o Ruffy e o Rod Jones ali para lutar no fundo do mar. Vai ser um duelo bem louco, lembrando que o Ruffy tem dificuldade para lutar embaixo d'água, principalmente pela fraqueza dele de Akuma no Mi, mas também porque quando ele usa o golpe dele fora da bolha, quando ele vai dar um soco pra fora da bolha dele, acontece que ele fica mais fraco, né? O ataque dele perde bastante força. Então é complicado pra ele bater de maneira efetiva, ainda mais contra um cara como o Rod Jones todo bufado, né? Então mudou bastante. Se em terra firme o Rod Jones não conseguia fazer muita coisa, o Ruffy tá meio que rendido, né? Embaixo d'água, na teoria. Depois a gente vê aqui o Adatsumi, de novo lá na Ilha dos Homens-Peixe. Ele tá chorando, ele perdeu a vontade de lutar, ele é um bebezão, né, literalmente. E ele tá ali chorando porque falou que o Vanderdecken abandonou ele. Só que o Zio, ele acaba inventando uma mentira dizendo que o Vanderdecken pediu para que o Adatsumi lutasse ali com o pessoal na praça, junto com eles, né. E aí ele entrega pro Adatsumi um esteroide, né, uma pílula ali de esteroide, e o bicho come e fica doido. Ele fica doido, né? E ele começa ali a espancar o Tsurumi brutalmente. Ele começa a rebocar ali o Tsurumi na porrada. Dessa vez não dá pra bater contra, porque o cara tá bufado ali com esteroides. Mas rola um momento interessante que ele se vira para o Jinbe. Ele tenta atacar ali o Jinbe, só que o Jinbe ele acaba rechaçando, usando o Gyojin Karate com os pés ali.
ele acaba ferindo a mão do Adatsumi, bloqueando o ataque e machucando ele, tá ligado? No processo, ele faz as duas coisas, olha que louco. E aí, pô, todo mundo fica surpreso. Caraca, mano, o Jinbe derrubou o Adatsumi assim, com uma porrada, mesmo ele bufado pro esteroide. Porra, né, isso mostra aí que de fato, talvez aí o Jinbe pudesse realmente lutar contra o Hold Jones no X1. Não sei se ele ganharia de todo mundo ali, daquele exército de 100 mil cabeças, sozinho. Mas que o pessoal ia levar um couro, ia. Com certeza dá a entender que o pessoal ia tomar um couro. E ele tá muito à frente em Kyojin Karate em relação aos outros Homens-Peixe, com certeza, né? E também ocorre uma cena aqui bem engraçada, que todo mundo fica surpreso, né, com a ação que o Jinbe fez. E o Sanji, ele acaba ficando ali meio que com ciúmes, porque a Nami fica em perigo, né, aparentemente ali, porque o Adatsumi tá caindo, né, aparentemente pode machucar a Nami. Então ele bica o Adatsumi de volta, o Adatsumi levanta ali com o golpe do Sanji. Então fica agora o Adatsumi versus Sanji e Jinbe, olha que loucura, né? Depois a gente vê aqui o Ryuzo, ele tá em fúria ali com a sua aparência, mudou pra caramba depois de comer muitos esteroides de energia, ele tá todo esbranquiçado ali, né? E, bom, não muda muita coisa, o Zoro ainda consegue lutar bastante ali com ele, né? E detalhe que o Zoro ainda bloqueia ali, ajuda a Nico Rubin, que virou o alvo ali momentâneo do Ryuzo, né? E ele disse ali, inclusive, que o Ryuzo, depois de estar nessa forma aí, parece que vai ser um bom aquecimento para o novo mundo, né? Então ele tá menosprezando bastante aí o Ryuzo, que era até então uma das maiores cartadas do inimigo, mas o Zoro tá lidando muito bem, né? Então vai ter Zoro versus Ryuzo. Continuando com a Nami, inclusive, a gente tem aqui uma parada bem legal, né? Que os Homens-Peixe chamam ela de bruxa, eles não conseguem conceber essa tecnologia que a Nami tem ali no bastão climático dela. E ela acaba atacando os caras ali usando uma corrente elétrica que faz um círculo ali elétrico bem legal, pegando todo mundo. E o Icarus Munch tá perto daquele ataque elétrico e ele entra naquele modo lula seca dele, né? Que é engraçado pra caramba. E aí ele e o Zio acabam combinando ali de fazer um ataque surpresa contra a Nami. O Zio, ele fica camuflado, né? E segura as pernas da Nami ali escondido, enquanto o Icarus Munch ele vai apunhalar ela com sua lança de lula. Só que o Brook ele acaba entrando na frente e tomando o ataque no lugar. E aí o Icarus Munch fala que o Brook tá seco, né? Ele vai secar o Brook completamente. Só que o Brook meio que ele já tá seco, ele já é um esqueleto, ele é meio seco já, né? Então meio que não funciona nessa parada aí, engraçado. Depois o Frank aparece ali, né, preocupado com seus companheiros, e dá um diretão ali no Icarus, que acaba levando um soco aí do Frank Shogun, né? Então vai ter mais essa luta aí também. Os piratas Homens-Peixe ele acabam gritando com o Brook, né, pra sair de cima do Zio. E ele sem querer, né, ele acabou ali, porque o Zio tava segurando as pernas da Nami, né? Acabou que o Brook foi tentar salvar ela e acabou passando por cima. E o cara tava camuflado, e é mais uma enrascada aí que o Zio se mete. Mas ele é humilde, né? O cara fala que isso aí é só uma desculpa, na verdade ele tava dando uma cabeçada no pé do Brook. Muito bom, mano. O cara, esse é malandro, hein? Esse aí não desiste de se pagar de fodão. Também tem uma cena bem legal aqui, que é um trabalho em conjunto do Usopp com o Chopper. Eles estavam enfrentando o Dozun e o Daruma. E acontece que eles têm uma mecânica bem parecida com o que eles tiveram lá em Arabasta, né? Com o Mr. Four e a Miss Merry Christmas, se eu não estou enganado, que ela virava uma topeira ou algo assim, né? Uma zoan topeira. Então, assim, eles eles já sabem, né? Eles já sabem lutar já contra esse tipo de dupla dinâmica, né? Um fortão e um bicho topeira. Então eles conseguem fazer um bom trabalho em equipe ali para conseguir segurar, né, esses dois aí. É bem legal. E é legal que a população, no meio desse caos, né, tá observando que apesar do altíssimo número, apesar da ridícula desvantagem que existe ali em números entre os Homens-Peixe e os Chapéus de Palha, eles estão lutando muito bem, né? Eles estão conseguindo ali se virar nos 30, estão conseguindo segurar bem as pontas ali contra um exército gigantesco inteiro. Olha o nível do Chapéus de Palha aí pós-time skip, tá realmente uma coisa insana, cara. Tá muito, muito mais sinistro aqui do que o Water 7, tá ligado? Muito mais, com certeza. Depois rola uma grande confusão ali na embarcação, né, no Noah, porque a gente tem aqui
os irmãos da Shirahoshi, né, e o Ruffy lutando contra o Rod Jones. A Shirahoshi tá tentando esquivar ali, tentando desviar o navio, né, tentando chegar um pouco pro lado para desviar a embarcação. E acontece que o navio, né, já que o Vanderdecken foi apunhalado ali, foi bastante ferido, ele era pra estar morto, né? Então meio que os poderes dele perderam completamente o efeito e o Noah começa a dar uma queda. Só que a Shirahoshi indo para o lado, ela acaba fazendo com que o navio também dê uma leve inclinada, começa a dar puxar ali o navio pro lado, o que faz o Rod Jones pensar que o Vanderdecken tá vivo. E de fato, o Vanderdecken ele sobreviveu ao ataque brutal ali do Rod Jones e ele ainda tá usando suas forças ali para tentar controlar a embarcação. Só que acontece um acidente, né? Porque o navio ele acaba se mexendo muito ali e isso faz com que o Vanderdecken seja arremessado pro outro lado e batendo com a cabeça ali numa parte do navio e perdendo a consciência de vez, ou seja, aí o poder dele foi pra casa do chapéu, né? Que o pouco que tinha foi pra longe, né? E o Ruffy até consegue em um dado momento segurar o Rod Jones, mas como ele tá com os braços dentro da água, ele fica mais fraco, então o Rod Jones consegue escapar dele ao mesmo tempo que ele continua atacando ali, ferindo os irmãos da Shirahoshi. Então tá bem difícil de lutar debaixo d'água ali, mesmo com ajuda, cara. Aí o jogo vira completamente, só o ambiente já mudou bastante aí o curso desse combate. Aí não tem condição, né, cara, porque a embarcação tá caindo, né, não tem muito o que fazer. O Fukaboshi consegue, até vai ali com o Ruffy tentando bolar um plano rápido pra tentar ali parar o navio. E o Ruffy responde quebrando parte dele. Aí o Fukaboshi fica meio bolado, mas o Ruffy fala, olha só, você tem alguma ideia melhor? Não consigo pensar em mais nada, a não ser quebrar essa bagaça aqui. É o que tem pra hoje, tá ligado? Infelizmente, é o que tem. A Shirahoshi tenta ajudar também, voltando ali pro navio e tentando reviver o Vanderdecken de alguma forma, com seu charme, provavelmente. Só que o Rod Jones ele tenta atacar ela, só que o Mamboshi acaba tancando o ataque, né? E aí a gente tem aqui também o Ruffy lutando contra o Rod Jones mais uma vez, ele tenta agarrar ali o Rod Jones e arremessá-lo, só que o Rod ele morde o ombro do Ruffy, e mesmo o Ruffy usando aparentemente o hack do armamento não é o suficiente, tá? Ele usa ali a resistência nova que ele tem do hack pra tancar esse golpe, mas não é o suficiente, ele toma o dano, ele sangra, ele realmente foi um ataque bem pesado ali pra ele. E ele até vê ali, ele percebe que esses ataques mais de perfurar, cortar, ainda são uma coisa muito brutal pro hack dele, ele ainda não consegue suportar esse tipo de golpe, né? Ainda é um pouco demais pra ele nesse primeiro momento, bem interessante. E a coisa fica mais complicada ainda, porque o Rod Jones ele fala que ele sabe qual é o plano do Ruffy de lutar dentro da embarcação ali, lutar dentro da bolha que tá em volta do Noah, justamente para que ele consiga lutar, né, plenamente, né, use seus poderes com facilidade. Só que aí o Rod Jones, como ele já sabe disso, o que ele faz? Ele começa a estourar as bolhas, né, da embarcação, e o Ruffy tem que ficar à mercê ali na água, né, como resultado disso. E aí acontece um momento bem curioso aqui, bem misterioso, né, que o Fukaboshi ele acaba vendo que o Rod Jones tá tentando destruir a ilha a todo custo, e ele questiona o Rod Jones quais são as intenções dele, no que destruir a Ilha dos Homens-Peixe e os próprios companheiros dele naquela ilha vai ajudar na sua vingança contra a humanidade. O que a humanidade fez para o Rod Jones para que ele chegue a esse ponto, né, de até matar os próprios companheiros ali para atingir seus objetivos contra a humanidade. E aí o Rod Jones fala alguma coisa, mas a gente não vê o que é isso que ele falou, a gente não ouve, né, melhor dizendo, o que foi que o Rod Jones disse, mas, seja lá o que ele falou, deixou todo mundo chocado ali. E o que acontece na sequência é ele acertando, né, o Rod Jones ele acerta o Fukaboshi ali, apunhala ele, e a Shirahoshi fica estarrecida, né, ela fica em choque ali com a situação. No meio dessa cena toda, a gente acaba vendo ali que o Ruffy ele recebe uma ligação de Dendemushi, e aparentemente são alguns guardas ali de munição, os guardas reais no caso, eles estão ali falando com o Ruffy sobre um plano que eles bolaram com o Fukaboshi. No momento em que o Rod Jones estava indo pro convés nadando, que ele chega primeiro, né, que o Fukaboshi e o Ruffy, acontece que o Fukaboshi ele foi pro lado contrário, né, ele foi ali pra uma região onde estavam alguns guardas ali sobrando ainda, e ele pede para que esses guardas eles acabem usando ali uma espécie de tanque de ar que tem ali, provavelmente para gerar essas bolhas da ilha. E o plano do Fukaboshi é usar essas bolhas contra a embarcação,
E aí os guardas explicam ali para o Ruffy que a ideia, né, é jogar ar em direção ao Noah, não para fazer a embarcação parar no ar, mas sim para que o Ruffy tenha ar suficiente para usar os seus poderes, para que ele tenha uma área livre para conseguir atacar, né, contra o Road Jones e até, se possível, vai contra a embarcação também. Depois o Road ele acaba voltando de novo para enfrentar o Ruffy, e dessa vez o Ruffy tá bem pistola com ele, né? Ele acaba quebrando ali facilmente, inclusive a barbatana de lâminas ali do Road Jones, e jogando ele pro lado. Então, assim, é o Ruffy pistola agora entrando em ação. E os guardas conseguem de fato começar a injetar ar ali em direção ao Noah, enquanto o Ruffy recebe uma ligação do Fukaboshi ali, que foi apunhalado, né? E ele acaba comentando ali que ele conhece o que é esse verdadeiro, o que é esse personagem que o Road Jones está interpretando ali naquele momento. A gente também vê aqui algumas, vamos dizer assim, alguns pontos de vista em paralelo ao que está acontecendo. A gente tem, por exemplo, aqui a Camille, o Hachi e o Dan. Eles estão ali discutindo, né, sobre tudo que está acontecendo. O Hachi está bolado por não poder se juntar à luta ali com os Chapéus de Palha e o Jinbe para ajudar contra os Piratas Homens-Peixe. E ele sabe que apesar do Chapéu de Palha e do Jinbe serem muito fortes, provavelmente eles vão vencer o Road Jones, o Road ele não vai desistir tão facilmente, né? E a Camille pergunta do que ele tá falando, o Hachi afirma que o Fisher Tiger tinha medo de que algo assim, alguém como o Road Jones poderia aparecer, mas a gente não vê muito mais sobre isso depois. Aí a gente vê aqui na Ilha dos Homens-Peixe que foi dada uma ordem de evacuação para os civis, mas os civis eles estão ali repensando, né, se eles deveriam realmente fugir, já que tá todo mundo dando sangue ali pra proteger a Ilha dos Homens-Peixe, e ainda por cima, a própria princesa Shirahoshi, que ficou trancada lá na torre, tá tentando ajudar também, tentando salvar a ilha de alguma forma, né? Então os cidadãos, eles estão avaliando aí a situação pra ver se eles realmente deveriam recuar de alguma forma. Tem um momento aqui muito louco do ministro da direita, que ele acaba chegando ali, né? Ele acaba chegando ali na situação, né, na guerra que tá acontecendo. Ele tinha sido nocauteado anteriormente, né, na luta contra os Piratas Homens-Peixe. E acontece que ele acaba ficando bem surpreso, né, com a situação aí que os Chapéus de Palha estão conseguindo conter um exército inteiro de Homens-Peixe. E mais do que isso, né, ele também ali acaba pedindo pros guardas ali ajudarem a conter o Adatsumi. Ele também pede ali pros cidadãos que estão ali em volta, né, observando a situação toda para irem embora. Só que os cidadãos eles se recusam a sair, eles não querem abandonar as pessoas ali que estão de boa vontade ajudando a salvar a ilha, né? Então eles estão ali prestando algum tipo de torcida, algum tipo de esforço moral, vamos dizer assim, uma ajuda moral para os Chapéus de Palha e o Jinbe também. Aí a gente tem aqui uma cena, né, que os guardas estão indo em direção ao Adatsumi e alguns piratas acabam avistando ali os guardas e acaba rolando uma guerra entre eles. E dentre esses piratas tem um ali que se destaca, que é o Ramonde, que a gente viu lá no início da história também. Ele tá aqui montado em uma espécie de tanque de guerra feito de escravos, né? Uma espécie de super trono, como se fosse um Xerxes da vida, sabe, do 300? Tipo isso, mais ou menos isso aí. E assim, tem um momento ali que o escravo cai no chão de exaustão e tal, e ele pede pra substituírem ali o escravo, né? Então o Raimond ele tá fazendo mais ou menos o que os Tenryobitos estão fazendo lá em cima. E aí a Nico Robin percebe essa situação e acha isso uma baita crueldade. Então ela vai lidar aí com o Hammond do seu próprio jeito, né? Depois tem uma cena muito legal aqui do Sanji com o Adatsumi. Que do nada o Adatsumi começa a inchar, ele começa a crescer ali de alguma forma, mostrando que é uma habilidade aí que ele tem de se expandir, igual um Byaku, né? Só que o Sanji, ele tá ali do lado do Adatsumi, da bochecha dele, falando, olha só, tu não é tão grande assim, cara, o Kraken é maior do que você, né? E aí ele fica provocando o Adatsumi a ficar expandindo cada vez mais o seu tamanho, e ele tá no meio dos piratas inimigos, ele tá no meio ali dos piratas Homens-Peixe, e aí ele vai crescendo, né, vai empurrando o pessoal pro lado, né, vai esmagando o pessoal ali, e o Sanji só provocando, não, que é isso, cara, dá pra ficar muito maior, isso aí não é nada, tá pequenininho, tá ligado? Ele vai enchendo o saco ali, o Adatsumi vai destruindo os próprios piratas Homens-Peixe no processo. Enquanto isso, a gente tem aqui o Jinbe falando com a Nico Robin pra ajudar ele ali a libertar os escravos humanos, porque ele tá vendo que o Hammond tá agindo como se fosse um Tenryobito, né, como se fosse um dragão ali celestial, e ele não quer isso, ele não gostou nem um pouco dessa parada aí de ver um homem-peixe agindo como um Tenryobito, né, então, por favor, Robin, vá lá, faça
faça as honras, né? Depois tem uma cena também sensacional da Nico Rubin, que a Nico Rubin, ela pega as chaves ali que tava mantendo preso ali os escravos, né, do Hammond, e ela acaba soltando os escravos. Os escravos deixam o cara a ver navios, deixam o Hammond ali na pista, e a Nico Rubin aproveita, cara, e quebra o pescoço dele de um jeito violento. Ela quebra o cara, quebra as costas dele, usando um golpe de luta livre. E é legal a gente ver esse poder da Nico Rubin, né, que ela faz um clone dela. É muito legal, e aqui no caso ela usa pra dar um golpe de luta livre. Maneiro, mano, eu gostei pra caramba dessa cena aí. Depois a gente vê aqui mais algumas lutas, né, como o Frank lutando contra o Icarus Mutt. A gente tem aqui o Chopper lutando ainda contra o Dozum. E aqui começa o que seria a derrota, o que seria a derrota ali dos Homens Peixe, né? Porque o Frank começa a derrotar ali, começa a virar o jogo contra o Icarus Mutt. Não que ele tivesse muita chance desde o início, mas enfim, ele usa ali um golpe de fogo, né? Que faz o Icarus Mutt ficar quietinho no canto dele. O Chopper consegue consegue acertar um bom golpe ali no Dozum, machuca ali a mão, mas consegue lidar com ele muito bem. A gente tem aqui o Ryuzou, que estava lutando contra o Zoro. O Zoro meio que ficou de saco cheio, né, de brincar ali com o Ryuzou e começa a quebrar as espadas do espadachim Homem-Peixe. E ainda tira sarro, né, falando que é pra eles trazerem ali o melhor espadachim da ilha, porque o Ryuzou não tá valendo a pena. Não tá dando conta ali do Zoro. Muito legal, muito legal. Os caras começam... Tá começando a ficar mais complicado aí pros Piratas Homens-Peixe, né? Também tem uma cena aqui muito engraçada, que é o Brook e o Zio, né? Que o Zio ele consegue ali ficar fora da vista do Brook por um momento e usa sua camuflagem pra ficar, né, passar desapercebido ali. Só que quando ele vai atacar o Brook, ele usa... ele fala o nome dele, ele fala a técnica que ele vai usar ali pra atacar o Brook. E o Brook simplesmente cutuca na direção em que ele ouviu o som e acerta o Zio. E ele acaba comentando ali que não, isso aí foi parte do meu plano, né? O meu ataque vai sair depois que eu fosse esfaqueado, né? Mas, pô, fala sério. Muito inteligente esse plano aí, né? O cara tenta dar um migué ali de que não foi um acidente ele ter sido apunhalado ali pelo Brook, né? E ele consegue até ali, de fato, usar uma técnica depois, que ele envolve ali umas correntes em volta do pescoço do Brook e puxa, né? E arranca o que seria ali a cabeça do Brook. Muito louco. Só que algo engraçado acaba acontecendo aqui com o Brook, porque é o seguinte, embora ele tenha perdido a cabeça, ele consegue trazer a cabeça dele de volta. Pois é, ele descobriu um jeito de controlar aquela energia fantasmagórica que tem dentro dele, e basicamente ele consegue rejuntar as partes do corpo dele, consegue se remontar, desde que o corpo dele não tenha sido pulverizado, né? Desde que parte do corpo dele não tenha sido pulverizado. Então ele consegue voltar ali e colocar a cabeça no lugar, enquanto o Zio estava comemorando, né, já a derrota de um dos Chapéus de Palha. E, bom, não foi bem o que rolou, né? E aí o Brook acaba usando ali a sua nova espada secreta, que é a Soul Solid, que é uma espada ali afiada pela tribo dos braços longos, né? Enquanto ele estava sendo cativeiro ali, eles deram pra ele uma espada ali diferenciada, e o Brook ataca o Zio com essa espada, que exclama de frio, né? Um ataque ali usando a energia fantasmagórica do Brook. E o Zio fica meio que congelado ali, né? Ele sente um frio. E aí o Brook fala que vai mostrar pra ele o frio do submundo. É o frio do além, tá ligado? Que vai pegar ali o inimigo dele. Muito bom. Além disso, a gente tem aqui o Daruma e o Usopp, né? Que o Usopp ali tá conseguindo... Até que tá se virando muito bem, vai contra o Daruma, mas Daruma também não tá sofrendo grandes efeitos ali dos ataques do Usopp, né? E aí ele começa a provocar o Usopp, né? Falando que ele é um fardo e tal, e o Usopp tá tentando provar que ele não é mais um fardo para o Chapéu de Palha. A coisa mudou, né? Depois do time skip, e ele promete, inclusive, que vai derrotar o Daruma em 3 golpes dali pra frente. E aí o Daruma não acredita, né? Ele vai pagar pra ver. E, bom, ele vai pagar. Com certeza ele vai pagar, né? Enquanto isso, a gente vê ali o ministro da esquerda, né? Ele acaba sendo informado ali do que tá acontecendo fora da ilha, na embarcação ali do Noah e tal. E ele acaba ordenando que o pessoal convoque ali uma evacuação da ilha. E a patrulha da fronteira acaba dando o comunicado pra todo mundo, né? Eles têm ali o comunicador que é pra ilha inteira. O problema é que a chamada, vamos dizer assim, essa mensagem que eles estão dando acaba sendo mandada junto
a interferência, acaba rolando uma interferência ali de sinais entre essa mensagem que está sendo enviada e também a conversa que o Fukaboshi tá tendo com o Ruffy. Lembra que ele tinha falado com o Ruffy pelo Dendemushi? Pois é, parte dessa conversa acaba sendo pega aqui, captada pela mensagem de evacuação que tá rolando. E aí a gente acaba vendo aqui uma coisa bem interessante, que é o Fukaboshi falando sobre pessoas como o Hold Jones. E aqui, cara, é atemporal isso aqui, tá? Basicamente aqui o Fukaboshi ele acaba falando sobre como o Hold Jones e os que estão com ele acabaram, na verdade, eles estão indo para uma espécie de cruzada, e que eles estão usando como justificativa uma raiva, um rancor que foi criado por pessoas antes dele, por gerações antes dele, né? Então ele tá herdando o ódio, vamos dizer assim, é o ódio herdado que tá fazendo com que ele acabe levando tudo a essa situação extrema, né? De tentar destruir a ilha como uma espécie de... como se de alguma forma isso fosse ajudar ele a se vingar ali da humanidade, né? E aí a gente tem aqui o flashback sobre aquele momento que o Fukaboshi perguntou pro Hold Jones o que a humanidade fez pra ele ser desse jeito, né? Pra ele ser esse cara truculento que ele tá sendo agora. E o Hold Jones fala nada. Simplesmente, a humanidade não fez nada pra ele, tá ligado? Não fez nada com ele, nem nada disso. Na verdade, o que ele fala é que a tripulação ali dele, ele e a sua tripulação, na verdade, eles vão julgar a humanidade, né? Que eles acreditam que eles foram escolhidos pelos céus para fazer isso. Então, tipo assim, ele não tem nenhuma razão em particular pra estar fazendo toda essa destruição, saca? Não tem, é totalmente louco, é totalmente infundado, sabe? Esse ódio que ele tem pela humanidade. Mas, como antes dele várias pessoas tinham rancor pela humanidade, né, dos Homens-Peixe, ele acredita que esse é o caminho, tá ligado? Que esse é o caminho certo. Então ele herdou um ódio, uma vontade negativa de gerações antes dele, tá ligado? Nossa, tipo, a ilha inteira tá pagando por uma raiva que o cara nem sabe do que é, sabe? Ele não sabe o que de fato desencadeou toda essa fúria dos ancestrais dele, sabe? Ele só tá seguindo o fluxo, basicamente. É muito louco, né? E aí o Fukaboshi termina falando que o Hold Jones e sua tripulação não são nada além de inimigos com uma vontade e ambição vazias, né? Eles não têm, assim, de fato uma razão específica pra lutar. Eles só estão seguindo a corrente, basicamente, né? Eles estão ali só herdando uma raiva que não tem nada a ver com eles no fim das contas. Então a gente tem aqui uma sequência de flashbacks que acabam explicando a vida do Hold Jones, como foi que ele foi ganhando esse ódio com o passar do tempo, como é que ele foi cultivando essa raiva que ele tem pela humanidade. Tudo começou de maneira bem simples, né? Onde a gente vê ali que eles ficavam no distrito dos Homens-Peixe, que é aquela área onde ficava o pessoal mais marginalizado, e o Arlong vivia lá, né? E o Arlong ficava falando, né? Falando que os Homens-Peixe vão punir a humanidade, né? Por tudo, e que eles são uma espécie superior, que eles merecem estar acima da humanidade e tal, de que eles são escolhidos pelos céus para chover punições sobre os humanos, né? Todo um discurso bem... Bom, vocês sabem, né? Alemanha, Segunda Guerra, enfim, não vou entrar aqui em maiores detalhes. Aí, além disso, a gente tem aqui um momento também que o Hatch, ele tá falando sobre o Rayleigh, né? Como o Rayleigh é um cara boladão e tal, e o Hold Jones se recusa a ouvir, porque o Rayleigh é humano, então ele não quer saber de humanos serem fodões, porque isso faria ele vomitar, né? Depois, alguns anos se passam e ele ouve a notícia de que o Fischer Tiger, né, ele chegou ali, ele morreu, né, naquele confronto contra a Marinha, e isso faz o Hold Jones achar que o Fischer Tiger talvez não fosse o escolhido que eles pensavam para punir a humanidade. Aí tem um outro momento também em que ele ouve que um Homem-Peixe ajudou um humano, inclusive fazendo transfusão de sangue, né, que lembrando que é proibido na ilha. E aí o que ele faz em resposta? Ele queima a casa do Homem-Peixe em retaliação. Olha como é que evoluiu. Começou ele ouvindo, né, coisas absurdas do Arlong, e agora ele tá literalmente tacando fogo na casa de outros Homens-Peixe, tá ligado? Olha o rumo que tomou a parada. Isso é muito importante, cara. Isso é muito importante, porque tem gente que pensa dessa maneira até hoje. A pessoa vai galgando, vai sendo criada pra galgar esse caminho, e começa assim, com pessoas mais velhas falando coisas meio bem duvidosas, tá ligado? E aí, quando o cara cresce, ele toma a decisão de continuar seguindo esse caminho, sabe? Ele vai proliferando, ele vai cultivando e passando adiante
toda essa raiva, sabe? É muito louco, cara, muito louco mesmo. Continuando aqui os flashbacks, a gente vê aqui também que o Rhodey Jones e sua tripulação mais tarde, desaprovando o que o reino fez ali, né, pra tentar chegar na paz com os humanos. Eles não gostaram muito disso. Quando Otohime foi morta, né, e a ilha ficou em choque, especialmente aqueles do distrito dos Homens-Peixe que queriam vingança pelo assassinato, os novos piratas Homens-Peixe, eles ficaram celebrando, né, por matá-la antes que o Rhodey Jones mostrasse sua tripulação um saco de drogas que eram aqueles esteroides, né, que a gente viu eles usando aí no decorrer do arco inteiro. E que ele conseguiu obter, e ele disse ali à sua tripulação que eles iriam para a guerra contra os humanos. Então ele se fez um escolhido para punir a humanidade, saca? Ele mudou completamente lá a história de que antes era para ser o Arlong o escolhido, depois o Fischer Tiger era o escolhido, agora ele é o escolhido, tá ligado? Ele desistiu de esperar um escolhido aparecer e agora é ele que vai ser o escolhido da bagaça, tá ligado? É muito louco, cara, sério. Assim, não tem um jeito mais claro de você entender como se cultiva um ódio infundado do que isso aqui, sério. Sério, não tem como. Tá na cara, literalmente, tá na cara essa parada aí. Voltando aqui pro presente, a gente tem aqui a Shirahoshi ainda tentando se desvencilhar ali do Rhodey Jones, né? E o Ruffy tá ocupado ouvindo ali o Fukaboshi no Dendemushi, né? E basicamente o Fukaboshi continua ali falando que embora eles tenham avançado, né, em várias questões ali para conseguir obter a paz na ilha, eles não perceberam que esse ódio estava crescendo no distrito dos Homens-Peixe, na periferia, né? E esse ódio a longo prazo foi o que acabou causando toda essa ameaça que a gente está vendo aí atualmente na Ilha dos Homens-Peixe, né? Ele cita que a morte da mãe dele foi com base nesse rancor, né? Ela morreu por causa disso. Se talvez esse rancor não tivesse sido cultivado, ou pelo menos tivesse sido parcialmente interrompido, talvez eles tivessem mais tempo para conseguir a tal aliança com a humanidade que eles tanto estavam procurando, né? E como eles viraram a cara, eles simplesmente não perceberam isso tudo se formando e acabou que o Otohime pagou o preço, né? Por isso. Então foi um negócio bem sinistro, cara. Ele implora pro Ruffy para derrotar os males que habitam essa ilha e trazer tudo de volta ao zero, né? Fazer tudo voltar como era antes para que eles possam recomeçar de novo. Eles ainda querem continuar o legado da Otohime, mas eles precisam da ajuda do Ruffy agora nesse momento. E o Ruffy responde na mesma moeda, né, de que ele vai cuidar disso, pois no momento que ele e sua tripulação e Jimmy invadissem a praça, eles não iam deixar que ninguém colocasse um dedo na ilha, não fosse prejudicar a ilha de nenhuma forma, já que eles são amigos, né? Essas palavras encorajam aqueles que estão fugindo a ficarem e apoiarem o Ruffy. O pessoal que estava evacuando, né, que estava saindo ali, algumas pessoas decidem ficar e dessa vez apoiar o Chapéu de Palha, porque tá todo mundo ouvindo nessa situação toda a essa altura. Então assim, é bem legal isso daqui, cara. Acaba servindo como um gatilho emocional ali para as pessoas ganharem esse apoio moral, né, depositarem sua fé no Ruffy e nos Chapéus de Palha uma última vez. Muito legal, cara, muito legal mesmo. E aí chega o momento decisivo, né, o grande momento, né, dos Chapéus de Palha, que é quando os guardas ali conseguem disparar aquela rajada de ar contra o Noah, dando espaço para o Ruffy conseguir lutar com tudo que ele tem, né? E o Ruffy acerta no Rhodey Jones um Gomu Gomu Red Hawk, que é um golpe aí que ele se baseia bastante aí também no Ace, né? Quase uma homenagem ao Ace. E esse golpe é bem interessante porque ele não é só um soco, mas ele é um soco com uma fricção tão insana, fora o próprio hack do armamento, que pega bastante força aí, né, desse golpe, que não só ele bate na pessoa, mas um impacto, uma onda de calor se arrasta atrás da pessoa, destrói a pessoa por dentro, sabe? É mais ou menos o início, o princípio do que a gente veria lá em Wano, né? Com toda aquela parada lá de usar o hack do rei e tal, né? Como hack do armamento e tal. Bem interessante. E aí, com esse golpe violentíssimo, ele consegue nocautear, aparentemente, o Rhodey Jones. É um dano considerável, né? Ele realmente machucou bastante ali o Rhodey Jones com esse ataque. O golpe é tão violento, mas tão violento, que o Rhodey Jones acaba ficando ali... Ele acaba ficando caído ali, né? Ali no Noah, né? E aí o Ruffy ele avança pra cima do Rhodey Jones usando a terceira marcha, com a Shirahoshi logo atrás dele, né? Logo ali, acompanhando a cena toda.
Enquanto isso, a gente tem uma cena bem legal aqui, que um dos cidadãos ali que tava evacuando pede pro conhecido ali dele fugir. Só que o cidadão ele se lembra de quando o Barba Branca e a sua tripulação estavam na ilha. Como ele era amigo do Rei Netuno e tal, ele defendeu, né, a ilha dos piratas inimigos e proclamou a ilha sob sua proteção para ver se dava uma diminuída ali na investida dos cidadãos ali daquela ilha. E, bom, e a gente vê que o cidadão ali, Homem-Peixe, embora ele odeie os humanos, ele começa a duvidar ao ouvir o que o Ruffy disse a Fukaboshi, né? Ele começa depois de ouvir a conversa ali do Fukaboshi e do Ruffy, ele duvida, tá começando a ter dúvidas se realmente ele deveria odiar os humanos, todos os humanos, né? Como foi pregado aí anteriormente. Então a coisa tá começando a mudar, o pessoal tá começando a entender como é que funcionam as coisas. Olha aí, tá tudo dando certo, tá tudo funcionando. De volta pro navio, a gente vê que o Rod Jones ele consegue ainda se levantar depois de tomar um golpe violentíssimo que deixou ele estatelado ali no chão. Ele se levanta e continua a atacar o Ruffy, dessa vez usando ali uns golpes de água que lembram bastante do Kizami, né? Ele faz ali uns ataques em forma de tubarão, né? Com a água ali que tá saindo do navio, porque o ar tá entrando, né? E aí o Ruffy ele consegue se esquivar dos ataques, entretanto ele fica em cima do Rod Jones e ele finaliza, dessa vez de verdade, o Rod Jones, aparentemente, usando Elephantogun, que é aquele golpe violentíssimo do Ruffy com a terceira marcha e o hack do armamento, né? E é pesado, como o nome sugere, é pesado. Realmente, dessa vez, o Rod Jones não parece que vai levantar tão cedo. E aí, nos seus pensamentos, o Rod Jones tá torcendo ali ainda para que o Noah caia, termine de cair contra o pessoal da ilha. Olha só que louco, né? Destrua a ilha inteira. O Ruffy, então, ele volta sua atenção para o Noah e começa a usar uma espécie de metralhadora de elefante de borracha ali, né? O Gatling Elephantogun, para destruir o navio antes que ele chegue na ilha. Vendo isso, os guardas relatam, né? Para que o pessoal ali melhor sair de perto, né? De tudo que tá acontecendo ali, porque vai dar merda. E a notícia do Rod Jones perdendo assusta alguns dos piratas, mas irrita o Zio, que começa a atacar os seus próprios subordinados, citando que aqueles que não lutam deveriam morrer, né, em nome de seu rancor. Ou seja, esse pessoal eles estão determinados a tentar, atingir seus objetivos a qualquer custo, sabe? Mesmo que o líder deles caia, mesmo que algum deles caia, mesmo que seja altamente discutível aqui o que eles estão fazendo, né? Totalmente errado, mas ainda assim eles estão dispostos aí até as últimas consequências, né? E aí algumas crianças, homens peixes, estão ali observando esse ato, né, do Zio, e eles acabam observando e se perguntando se os humanos realmente são tão assustadores assim, né? E os homens peixe começam a falar ali negando, né, essa situação, mas aí a Charlie ela acaba interrompendo, falando que é para eles observarem como aqueles que lutam pelo bem da ilha são humanos, né? Tem humanos ali defendendo a ilha, embora ela ache que o Brook não é bem humano, mas enfim. E aí o Brook salva os piratas contra o Zio, né? Castigando ali o oficial por falar sobre morrer por causa do rancor deles, quando ele não sabe como e o que odeia pessoas que desperdiçam a vida dos outros, né? E aí ocorre uma cena meio que uma cena bacana aqui, né? Que aí todo mundo vai preparando o seu golpe final, né? Todo mundo vai preparando. Menção aqui para o Adatsumi, que está monumental nesse primeiro momento, né? Ele está realmente enorme. E aí o Sanji fala, ah, tá bom, já chega já. Ô Jinbe, chega aí, vamos finalizar essa bagaça aqui, né? Ele já fez o suficiente pra gente. Já bateu, ele já esmagou os próprios companheiros o suficiente, vai. Outro feito bem bacana do Chopper nessa guerra que tá rolando é quando ele mostra o seu novo Monster Point, onde o Usopp fica preocupado, né, dizendo ali que talvez não fosse necessário, né, usar o Monster Point. Olha pra você ver o nível, né? O próprio Usopp tá falando que não é necessário usar essa força toda contra os inimigos, né? Enfim, pra você ver. Mas também porque ele sabe que o Chopper normalmente ele perde o controle quando tá no Monster Point. Só que o Chopper ele acaba mostrando que ele consegue dominar, né, aparentemente o suficiente o Monster Point para conseguir pensar, raciocinar. Então ele tá
fortão, ele tá monstruoso, mas ele também tá racional, ele tá conseguindo pensar bastante ali. Muito legal, cara. Muito legal. E agora quando ele come uma Rumble Ball, ele pode se transformar em seu ponto monstro, né, o seu Monster Point, por pelo menos 3 minutos. De boa, assim, tranquilão, tá ligado? Sem ter nenhuma consequência. Isso é bem legal mesmo. E aí a gente vê aqui qual era o plano, né, do Usopp, que ele deixou algumas sementes espalhadas ali pelo campo de batalha, e essas plantas elas são especiais, né, e elas servem ali pra fazer um combo que o Usopp cria, que no caso ali algumas plantas prendem, né, o Daruma, derrubam ele, depois tem uma outra ali que atira no ar, né, o Daruma, e isso deixa ele exposto para o ataque final do Usopp. Olha só que legal, né? Então o Usopp realmente em 3 movimentos derrotou o Daruma. Ele não mentiu dessa vez, ele realmente foi franco, né? Foi bastante sincero. E aí de todo mundo ali que estava preparando um ataque final, né? Quem começa a dar o primeiro passo é o Brook, né? Que o Zio, ele acaba pedindo ali pro Brook não entrar no espaço dele, porque senão o Zio vai esmagá-lo. Só que quando ele percebe, o Brook já passou por ele. Pois é, ele deu um ataque silencioso ali. Ele consegue atacar o inimigo tão rápido que o inimigo nem viu o que aconteceu. E aí ele só embanha a espada e o Zio é derrotado. Pois é, pelo frio do submundo, né? o Usopp derruba o Daruma com seu golpe final, né? Que pensa ali que pode simplesmente morder o ataque. Só que o Usopp revela que é uma espécie de... E ela libera uma onda de choque. O cara usa a boca pra tudo, então meio que ele ficou rendido, né? Não tinha muito o que fazer. O Dozum, ele acaba girando ali, balançando seu martelo frenético contra o Chopper, mas com um golpe gigantesco, poderosíssimo, o Chopper acaba esmagando completamente ali o Dozum e manda ele voando, né? Pra surpresa ali de geral. O Dozum é gigantesco, foi um arremesso de respeito aí do Chopper. O Icarus Smut tenta atacar o Frank, tentando empalar ele ali com o chifre especial que ele tem ali de Lula. Só que o Frank ele contra-ataca com um feixe de laser que ele tem. E mano, aí já era, transformando ele em Lula assado em um instante. Literalmente dessa vez, o cara ficou assado, dessa vez com ataque, né? Muito legal. Depois a gente vê aqui também um ataque combinado do Jinbe contra o Adatsumi e o Sanji também finalizando aí o monstrão, né? A gente vê o Jinbe usando o Kyojin Karate contra o Adatsumi e o pessoal acha que não é possível, né? Esse golpe fazer um grande efeito nesse corpo gigante do Adatsumi, mas na verdade o Adatsumi sai voando. O Jinbe com um soco, ele arremessa essa criatura colossal e o Sanji finaliza. Ele lembra ali do treinamento dele e explode praticamente o Adatsumi em pleno ar. Muito legal. E claro, tem que falar aqui de uma das melhores cenas, que é o Ryuzou tentando atacar ali o Zoro, né, envenenando ele. E o Zoro ele acaba fazendo ali o Onigiri, né, contra o Ryuzou, que não tem mais o que fazer, né? Depois dessa, irmão, já era. Onigiri é sinistro, né? Esse golpe devasta completamente o Ryuzou depois dessa. Então, né, depois que os principais líderes ali dos Piratas Homens-Peixe são derrotados, os Cupincha meio que arregam, né? Eles já estavam tendendo já pra esse lado, eles não têm essa ambição toda do Rhodey Jones e os seus Cupinchas, então meio que acabou, né? A guerra meio que acabou aí com os comandantes sendo derrotados. Enquanto isso, a gente tem aqui o Ruffy continuando a socar violentamente ali o Noah na esperança de destruí-lo antes que ele chegue na ilha, né? E a essa altura o Fukaboshi e o Rei Netuno concordam que esse é o único jeito, né? Pedindo desculpas já pro Joy Boy por ter que destruir a embarcação. Só que de repente a Shirahoshi pede para que o Ruffy pare, né? Ela clama para que o Ruffy pare de bater e o Ruffy pergunta por que ela tá pedindo para que ele pare, e ela revela que os Reis do Mar eles vieram, né, ajudar ali o Ruffy e a Shirahoshi, e eles acabam segurando aquelas correntes do Noah e parando assim a embarcação, né, faz a embarcação parar ali de cair. Então as criaturas marinhas ali meio que salvaram a situação toda no final. E aí o Ruffy, né, ele acaba agradecendo aí e desmaia, né, ele desmaia ali, e ele perdeu muito sangue, né, por causa da mordida que o Rhodey Jones deu nele. E ele já meio que não estava aguentando muito mais, ele estava no automático ali, só no coração basicamente, tentando destruir o navio ali antes de sucumbir, né?
Então acaba todo mundo recebendo ali a mensagem, né, de que o Noah não foi totalmente destruído, ainda dá pra recuperar ali a embarcação, e que a guerra acabou, né, os piratas ali venceram, né, os Chapéus de Palha venceram os piratas Homens-Peixe, né, de lavada, podemos dizer assim, né, porque pelo amor de Deus, 100 mil pessoas, mano, que é isso? Olha, só o Uruf ter derrubado 50 mil já era pros caras terem arregado, né, mas o ódio era muito grande, era maior que o desespero ali. E foi insano, cara. Foi realmente um feito muito insano que os Chapéus de Palha fizeram aqui. Aí rola uma parada bem interessante aqui, né? Porque enquanto tá rolando esse desfecho, a gente vê, por exemplo, que o Rei Netuno e seus filhos acabam vendo ali, percebendo como a Shirahoshi começou a controlar, né, os reis dos mares, né? Ela consegue se comunicar muito bem com eles. E também os monstros falando, os reis do mar ali falando sobre como o Ruffy parecia entendê-los, né? Assim como o Gold e o Roger. Então essas criaturas são bem inteligentes, na verdade, né? A ponto de até lembrar do Gold Roger esse tempo todo, esses anos todos, né? Faz bastante tempo aí que o Gold e o Roger morreu. E mesmo assim eles estão aí com ele na cabeça, né? Eles também se preocupam se o navio pode ser consertado a tempo para o tal dia prometido, né? Para a profecia ali na embarcação. Muito legal, cara. As criaturas marinhas também têm um papel bem interessante aqui nesse final da história. Foi bem legal essas criaturas aparecerem no finalzinho aí da história. E depois também o pessoal acaba mencionando ali sobre o rapto das sereias, né? Que as sereias foram encontradas ali, só que, entretanto, as sereias apareceram, mas o tesouro da família real sumiu, né? E aí o Rei Netuno, ele... Dane-se esse negócio, tá ligado? Dane-se, importante que a gente tá vivo, tá tudo certo, né? Inclusive o pessoal tenta culpar ali os Chapéus de Palha de novo, só que tipo, cara, os caras salvaram a ilha, foda-se, tá ligado? Se dane esse negócio aí, né? E aí vem um dos momentos mais legais, né, desse arco da Ilha dos Homens-Peixe, que é a Shirahoshi aparecendo ali embaixo, né, na praça, e falando que o Ruffy perdeu muito sangue, que ele precisa fazer alguma coisa. O Chopper consegue parar o sangramento, mas diz que o Ruffy vai precisar de uma transfusão pra sobreviver. Ele vai precisar de uma transfusão de sangue e o Jinbe se oferece pra fazer ali a transfusão de sangue, mostrando que o Jinbe, ele quebrou, entre aspas, aí a regra, né, de não poder fazer a transfusão de sangue, mas, irmão, tem que salvar o Ruffy, essa que é a verdade. O cara salvou a ilha, o cara foi pica, né, os Chapéus de Palha foram sinistraços, eles salvaram toda a situação aqui, e foi um momento muito legal, né, mostrando também, né, esse ato aproxima mais, é a aproximação definitiva dos laços ali entre os humanos e os Homens-Peixe também. Então, cara, é muito legal, é bonito, assim, é uma cena bem bonita, saca? E nesse momento aí também que tá rolando a transfusão de sangue, o Ruffy aproveita pra convidar o Jinbe a entrar para o bando, né? Então, finalmente, né, o Jinbe é chamado aí de novo pra entrar no bando dos Chapéus de Palha. Continuando aqui, a gente vê o Rei Netuno soltando os escravos do Rhodes Jones, né, os piratas, né, que eram até parte da força militar ali do Rhodes Jones, e ele fala ali que os caras podem ir embora da ilha. E é claro que eles estão mais do que felizes em deixar esse lugar depois de tudo que aconteceu, depois que o meu pão que o diabo amassou, né. Quando questionado sobre essa ação, o Rei Netuno, ele fala que a ilha sempre foi um local de descanso para piratas, né, então... não tem motivo para eles ficarem ali de fato, não tem por que manter eles ali. E também ele volta suas atenções para os piratas Homens-Peixe, né? Porque eles têm muita explicação para dar depois do que aconteceu aí, por eles serem aparentemente responsáveis pela Otohime, né? Pela morte dela. E eles falam que não sabiam que o Road era responsável pela morte da Otohime. Isso aí foi uma coisa que ele guardou ali pro pessoal mais próximo dele. Não era todo mundo que tava seguindo o Rhodes Jones que sabia dessa informação, né? Porque provavelmente se o pessoal soubesse não iam se aliar com o Rhodes Jones, pelo amor de Deus, né? Mas aí eles já estavam ali no calor da guerra e continuaram seguindo ali até que todos os líderes fossem derrotados, né? Então o Rei Netuno, ele sentencia, né? Ele sentencia os piratas Homens-Peixe a trabalharem, restaurando ali a Ilha dos Homens-Peixe, fazendo serviços comunitários. E além disso, ele declara que o distrito dos Homens-Peixe será fechado. O pessoal que vivia às margens, na periferia da Ilha dos Homens-Peixe, dessa vez vão ficar na cidade. Eles vão ficar junto ali, justamente para não ficar essa marginalização de novo, né? E se acontecer,
de alguém incitar ódio novamente na ilha, agora eles vão ficar mais atentos, porque é dentro da própria cidade, né? Então é bem mais fácil de perceber se algum burburinho estranho estiver acontecendo. Então agora eles vão tomar realmente cuidado para que não haja um Hold Jones 2.0, né? Ou um Arlong 3.0, que seria aqui melhor dito, né? Nessa confusão toda, acaba rolando uma parada bem louca, porque o Netuno acaba perguntando onde é que estão os chapéus de palha, e o Fukaboshi fala que eles fugiram, né? E aí a gente vê aqui que o Sunny tá indo embora, o Zoro comenta, né, deles saírem com pressa, porque não queriam serem vistos como heróis, embora se contradizem sobre ele se contradiz ali porque ele queria beber, né, mais um pouquinho ali em comemoração. E o Ruffy, ele tá reclamando que o Jinbe não quis vir, né? O Jinbe falou que ele tá lisonjeado com a oferta do Ruffy, mas ele tem algumas coisas que ele precisa resolver antes de aceitar uma oferta dessa. Então, quando ele tiver ali concluído seus afazeres, ele vai então se juntar com os chapéus de palha. Ele prometeu que ia acontecer em algum momento, só que tá difícil, né? Tá com as mãos ocupadas. E aí o Rei Netuno, ele alcança, né, o Sunny, e ele acaba falando ali pro chapéu de palha que, pô, peraí, né? E o banquete que eu prometi, né? E aí o Ruffy é o suficiente, vamos parar, né? O Ruffy já dá ordem, vamos comer, né? A gente não tá fugindo não. Vambora, vamos encher o bucho, né? Antes de mais nada. Bem legal, eles acabam ficando aí por causa do estômago do Ruffy, obviamente. Uma coisa que vale citar na captura ali do Hold Jones e do Vanderdecken e da tripulação ali deles, é justamente que de todos ali, o Adatsumi não pode ser preso, porque não existe uma cela grande o suficiente para uma criatura daquele tamanho. Então eles decidem expulsar o Adatsumi da Ilha dos Homens Peixe. Ele está proibido de se aproximar do país, né? Depois de depois de todo o estrago que ele acabou causando ali. Então é bem interessante aí que o Adatsumi ele tá fora da Ilha dos Homens Peixe. Depois a gente vê uma conversa aqui da Nico Rubin e do Rei Netuno sobre o Joy Boy durante a festança ali de comemoração por tudo que aconteceu, pela vitória deles, né? A gente vê aqui eles falando sobre o Joy Boy. O Netuno revela que Joy Boy viveu durante o século perdido e que o pedido de desculpas que ele escreveu foi para a princesa sereia da época. Então alguma coisa aconteceu naquela época que o Joy Boy não pôde concluir ali o seu objetivo, que aparentemente era levar os Homens-Peixe para outro lugar. E ele acabou quebrando a promessa, com a sereia da época. Embora, né, ele não saiba de todos os detalhes do que foi que aconteceu, foi transmitido à família Ryugu que alguém em nome de Joy Boy cumpriria essa promessa. Ou seja, tem uma profecia dizendo que alguém ia concluir a vontade de Joy Boy, né? E por isso eles estão determinados a proteger o Noah, a embarcação que seria usada naquele dia prometido, né? Então é bem interessante. Essa seria a base da história do Joy Boy até onde a gente sabe, naquele momento, né? E aí a Nico Rubin ela acaba questionando, né, se o Joy Boy tinha algum tipo de poder de se comunicar com as criaturas marinhas como a Shirahoshi tem. O Rei Netuno fala que esse poder aparentemente era só prestado para a princesa sereia da época. O Joy Boy aparentemente não falava com as criaturas. E a Shirahoshi, ela despertou esse poder. Então ele não tá muito feliz com isso, né? Porque ela meio que vira um alvo com essa situação toda. A Nico Rubin traz ali informações sobre o Poneglypho de Skypiea, que fala sobre uma arma ancestral na Ilha dos Homens Peixe. E que talvez a Shirahoshi possa ser essa arma, né? Ela pode ser aí uma arma viva, vamos dizer assim, com esse super poder que ela tem de controlar as maiores criaturas do oceano, né? E aí o Rei Netuno ele acaba mencionando, né, que provavelmente a Shirahoshi é realmente uma dessas armas lendárias do passado e que o governo mundial, se ele descobrir a respeito, isso pode ser um problema gigantesco, porque a gente já viu que assim, pra destruir a ilha não é preciso muita coisa, né? Facilmente a ilha pode ser atacada a qualquer momento, ainda mais com uma informação tão importante. E, pra piorar a situação, o Caribou estava ouvindo a situação toda, então ele vai começar a conspirar ali pra tentar capturar a Shirahoshi. O cara não desiste, família. O cara não desiste. Aí a gente vai aqui para um ponto muito importante, que é o Ruffy e o Jinbe, eles acabam se desvencilhando um pouco da festa ali, do centro da festa. E o Jinbe ele acaba falando com o Ruffy, e ele acaba falando sobre algumas coisas que aconteceram enquanto o Ruffy estava isolado lá treinando durante o time skip. Por exemplo, aconteceu que o Sengoku ele recomendou
que o Aokiji se tornasse ali o almirante de frota da marinha. Porém, os Gurosei se opuseram contra essa decisão e eles acharam que o Akainu era melhor para seguir ali os objetivos do grupo, né, dos Gurosei. E aí acontece que o Aokiji não queria que justamente o Akainu fosse o responsável pela frota, né, pela marinha inteira, pela aquela parte da marinha. Então, como ninguém conseguia entrar num acordo, então acabou sendo decidido que os dois, Akainu e Aokiji, iam saindo no tapa. Eles iam literalmente sair no tapa e eles lutaram aí durante um bom tempo, acho que foi 10 dias de luta, e o Akainu saiu vitorioso. No entanto, ele poupou a vida do Aokiji, que não quis ficar para ser subordinado do Akainu e deixou os fuzileiros navais algum tempo depois. Ele continua falando aqui que os fuzileiros navais sofreram, né, perderam bastante poderio, né, como resultado, pois o governo tá dando a eles uma espécie de poder invisível como resultado. Ele diz que a tripulação ali para se lembrar de duas coisas, que os fuzileiros navais se tornam mais fortes com o Akainu no comando, ou seja, eles são mais revoltados, eles estão dispostos a ir mais longe nas suas ações para tentar atingir seus objetivos cegamente, né? E que a ameaça do Barba Negra, que ele está conquistando territórios do Barba Branca, né, também é uma realidade. O Barba Negra ele tá tomando todos os pontos ali que pertenciam ao Barba Branca, principalmente porque o Barba Negra viajou muito com o bando do Barba Branca. Ele conhece a região, ele conhece as ilhas, né? Então é fácil ele explorar essa região toda, né? Ele só não tinha chego aparentemente na Ilha dos Homens Peixe. Aparentemente é o que dá a entender aqui na situação, né? Também é mencionado aqui sobre o que eles estão aquela habilidade, né, que aparentemente o Barba Negra tem de drenar o poder das pessoas. E o Barba Negra está de alguma forma usando esse poder para conseguir extrair a energia das pessoas, o poder de Akuma no Mi, e passar para os seus subordinados. Então, além dele ter seus próprios poderes ali de Akuma no Mi, ele ainda pode passar poderes para outras pessoas. Ele é praticamente um All for One, mais ou menos isso, saca? Só que pirata, mais ou menos isso. E um detalhe interessante também é que nesse meio tempo, já que ele virou uma ameaça séria com essa habilidade nova, ele se torna um dos 4 imperadores. Ele é considerado pelo governo mundial um dos 4 imperadores. Então volta a ter 4 novamente, né? A gente tem aqui agora Barba Negra, Shanks, Kaido e Big Mom. Então a força meio que foi reestruturada, por assim dizer, né? A força da pirataria do mundo. E o Jinbe avisa o Luffy para ficar vigilante, pois havia aí algum sangue ruim contra os dois desde a guerra, né? Então o Luffy tem que tomar cuidado contra o Barba Negra, porque, né, a gente sabe que os dois têm uma rusga, né, meio que por instinto, vamos dizer assim. E, bom, pode não ser um bom momento, para encarar um cara como o Barba Negra, né? Nesse momento pode ser um problema. E aí toda essa explicação que eu dei aqui, que era o Jinbe alertando o Luffy sobre o que estava acontecendo, o Luffy simplesmente só ouviu metade da história. Ele simplesmente cagou pro restante da situação toda, tá ligado? Ele tá nem aí, ele quer deixar a aventura meio que no aleatório, ele quer descobrir por ele mesmo conforme ele vai se aventurando no mundo, né? Então é bom até observar esse detalhe, porque tem muita coisa que nós, espectadores, sabemos da história de One Piece, mas o Luffy não conhece, tá? Tem muita coisa que ele especificamente não conhece. Então, assim, tem informação que é velha, que talvez depois ele fale, nossa, isso aí tá rolando, né? Mas na verdade é porque, né, ele escolheu não saber antes da hora. Basicamente é isso. Não fiquem muito surpresos, né, se acontecer esse tipo de coisa mais pra frente. Aí ele acaba tendo um mau pressentimento sobre a Shirahoshi e ele vai lá verificar junto com o Zoro e com o Sanji. E ela estava sendo sequestrada naquele momento pelo Caribou. E aí eles mencionam que o tesouro que o Caribou levou e tal, desperta o interesse da Nami e tal. O Rei Netuno ali acaba... ele fala, né, que ficaria feliz em dar o tesouro e o que o Caribou levou para o Chapéu de Palha. Ah, vocês querem? Podem levar, vocês merecem mesmo, né? Pode levar esse negócio aí, né? E nesse meio tempo a gente também vê aqui que aconteceu um problema, porque alguns guardas começam a falar que aconteceu algo muito estranho na cela em que tava ali o Rhodes Jones, o Vanderdecken e companhia. E aí eles vão lá e eles veem que o Rhodes Jones e o pessoal ali ficou tudo velho. Todo mundo ficou velhão por alguma razão desconhecida, todo mundo perdeu ali idade, ficou um bando de velhinho. E isso era o efeito, né,
o efeito ali daquelas pílulas passando, né? Então agora a idade bateu, literalmente a idade bateu nos caras, pesou. E é um momento tão triste de ver ali os caras se ferrado, né? Velho, caquético, acabado. Que até se não me engano, acho que o Fukaboshi diz que perdoa o Rody Jones por ter matado a mãe dele, tá? Foi tipo, o cara teve pena no fim das contas, né? O Fukaboshi teve até pena do Rody Jones pelas atrocidades que ele cometeu a chegar nesse estado deplorável, né? Levou até as últimas consequências, literalmente. E também, nesse meio tempo, acaba rolando uma outra parada, porque o ministro da esquerda acaba informando que os 2 mensageiros da Big Mom apareceram lá na ilha pra ver a situação da fábrica que tava lá na ilha. Lembra que o Daruma comeu a fábrica, né? Literalmente. No caso aí, os 2 caras são o Sir Pecons e o Barão Tâmago, né? E aí eles chegaram pra verificar os status lá da fábrica, só que a fábrica foi destruída. Isso pode ser um problema, né? Inclusive o ministro da direita, ele fica preocupado, porque, pô, será que alguma desculpa é o suficiente pra dibrar aí a Big Mom, pra ver se de repente ela perdoa? Só até eles construírem de novo ali a parada, né? Só pra dar um tempinho, porque senão ela pode destruir um país inteiro por causa de doces, né? É uma parada que ele fala aí, bom, é o Yonkou dessa vez que a gente tá falando aqui, né? Não duvide de nada, Yonkou a gente já viu que é capaz de qualquer coisa. Essa altura do campeonato já ficou bem claro isso, né? Enquanto isso, acaba rolando ali uma grande confusão, né? Porque o pessoal, o Chapéu de Palha acabou descobrindo sobre a situação aí do Caribou. Ele conseguiu fugir ali do trio monstro, né? Ele acabou fugindo, mas a Shira Roche tá bem, pelo menos, né? E eles também estão sabendo aí sobre a questão do tesouro, né? Para o alívio de Nami, por que não, né? Só que o Caribou, ele não vai muito longe não. O Luffy consegue encontrar ele e derrubar ele com um soco só. Um golpe é o suficiente para derrotar o Caribou, né? E com ele derrotado, o tesouro que ele roubou se derrama ali sobre o corpo pantanoso dele. E o pessoal coleta ali então o tesouro e voltam para o palácio, né? Enquanto isso, o ministro da esquerda tá falando com o Pecons, né? Que é uma espécie de leão de terno ali, né? Na esperança de conseguir falar com ele direito sobre o que aconteceu com os doces. Embora ele lembre ao ministro que a Big Mom fará se eles não entregarem os doces, né? Ele diz, meu irmão, vocês têm que entregar os doces, esse era o trato. Vocês entregam os doces para a Big Mom e a gente deixa a bandeira aqui, nossa bandeira, mostrando que esse aqui é território da Big Mom, vocês ficam protegidos das ameaças de fora. Não estavam aqui para as ameaças de dentro, né? Mas as ameaças de fora vão ser minimizadas aí pela bandeira da Big Mom ali na Ilha dos Homens Peixe, enfim. E aí acaba rolando o encontro, né, entre o Luffy e entre o Luffy, Zoro e Sanji contra ali o Pecons, né? E eles mencionam que eles comeram os doces. Os doces foram oferecidos para os Chapéus de Palha como uma oferenda ali, né? Um agrado, né? Por eles terem salvado a ilha. Então, além disso, tem essa também, né? Nem todo mundo sabia sobre a destruição da fábrica, senão eles teriam feito mais doces, obviamente, para entregar para a Big Mom, né? E aí, meu irmão, o negócio fica meio esquisito, aí o clima fica meio estranho, né? E aí a gente vê aqui entrando em cena o Barão Tâmago, né? Ele acaba explicando ali pro Luffy de maneira até que bem educada, vamos dizer assim, né? Ele é um cara bem estranho, que ele tem ele tem um ovo, né, pela metade ali cobrindo ele, enfim. Ele fala com o Luffy que o acordo com os Homens Peixe é que eles têm que entregar 10 toneladas de doce por mês em troca da proteção da Big Mom, né? Então esse é o acordo, né? Eles trabalham ali fazendo doces para que a Big Mom mantenha a proteção da ilha. E enquanto ele diz isso ao Luffy, a gente vai aqui para uma ilha no Novo Mundo que a gente vê a Big Mom. A gente vê a Big Mom, meu amigo, o bicho é doido, hein? Olha a cara, a primeira faceta da Big Mom é bem bizarra, né? Não que ela não seja depois também quando aparece 100%. Mas você vê que a criatura é meio giga, né? Meio bizonha demais. Enfim. Ela acaba recebendo ali a notícia, né? Sobre uma oferta que está em falta ali da Ilha dos Homens Peixe. Alguém não entregou ali os doces no prazo prometido e a Big Mom pede um Dendemushi para tirar satisfações. E eles estão voltando de uma ilha que não pagou a proteção da Big Mom e eles incendiaram a ilha, tá ligado? Eles destruíram a ilha completamente em retaliação. Então, assim, não é brincadeira. O blefe, o Tâmago não tá exagerando, né? Ela realmente pode destruir uma ilha inteira. Se deixar, ela faz o trabalho, sabe? Então é bem perigoso isso daí.
E toda essa periculosidade é transmitida ali para os chapéus de palha, né? O pessoal acaba... O Tâmago, desculpa, o Tâmago ele acaba falando que vai enviar... que a Big Mom vai enviar suas feras para destruir a ilha se eles não entregarem os doces até o dia seguinte. Só que o ministro ali acaba informando, o ministro da esquerda acaba informando que vai levar pelo menos 2 semanas para eles construírem a fábrica de novo, para começar o processo de criar doces. Então não tem como fazer esse prazo aí, é impossível, né? E o Ruffy fica bem pistola, porque eles acabaram de salvar a ilha, tá ligado? E do nada vem uma nova ameaça aí de um Yonkou, né, que eles nunca viram na vida, falando que vai destruir a ilha por causa dos doces, tá ligado? É basicamente isso. É muito louco, né? Enfim. E aí o Dendemushi toca de repente ali, soa, e o Pécons e o Tâmago ficam assustados porque eles sabem que é a Big Mom. E antes que eles possam responder, o Ruffy pega, né, ele rouba ali e fala com a Big Mom pelo Dendemushi, afirmando que ele, né, foi ele quem comeu os doces para o choque do subordinado da Big Mom. O cara falou na cara da Big Mom, né, que foi ele mesmo que comeu os doces. O Ruffy oferece ali o tesouro, em troca, o tesouro que seria dado pra eles pelo Rei Netuno, né, em troca dos doces, né, percebendo que ele tá falando muito sério, ele tá ali, né, ele tá tentando barganhar com a Big Mom, tentando resolver no diálogo, só que tendo que, é o Ruffy, né, tem tudo pra dar errado isso aqui. A Big Mom, no entanto, recusa a oferta, ela recusa tesouros, pois é. Mas decide poupar a Ilha dos Homens Peixe pra ir atrás do Ruffy. Ou seja, você comeu meu doce, então eu vou atrás de você, né? E aí ela desabafa, né? Ela desafia o Ruffy ali a vir para um novo mundo. E o Ruffy imediatamente aceita. Ô louco! O Ruffy simplesmente aceita ir para o novo mundo. Que, tipo, é muito perigoso deixar ela no comando da Ilha dos Homens Peixe. Ele declara que ele vai derrotá-la e tomar a Ilha dos Homens Peixe para si como seu próprio território. Então, o Ruffy está fazendo aquilo que eu falei em alguns vídeos atrás já, acho que foi no primeiro ou no segundo vídeo lá sobre curiosidades, né, de One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades, que o Ruffy, ele faz uma coisa que o Yonkou costuma fazer. Ele vai tentar pegar o território dela, vai tentar tomar o território ali da Big Mom. Olha só que legal, né? Que loucura! E aí a gente vê depois aqui uma conversa, né, entre o Jinbe e o Rei Netuno, onde a gente vê que o que o Jinbe tava fazendo, né, que ele precisa fazer, que ele não pode entrar ainda no bando dos Chapéus de Palha, é porque os Piratas Sol, eles foram agregados ao exército da Big Mom. Depois do que aconteceu, depois do que rolou lá com a morte do Barba Branca e tal. Então ele meio que virou um cupincha ali da Big Mom, né? Então é por isso que ele não pode entrar para o bando dos Chapéus de Palha, porque ele tá afiliado com a Big Mom nesse momento. Mas ele tá falando ali pro Rei Netuno que ele pretende deixar, né, cortar esses laços com a Big Mom. E que, óbvio, ele tem certeza de que ela não vai levar isso muito bem, né? E o Rei Netuno, ele entende e ele apoia o Jinbe, que ele gostaria, inclusive, de ter a caveira com o chapéu de palha ali estendido, né, na ilha pra felicidade do Jinbe, né? O Jinbe gosta ali de ver que o Rei Netuno apoia essa decisão, que é uma decisão arriscada, né? Porque é praticamente uma traição que tá rolando aqui do Jinbe com a Big Mom. E depois acaba chegando ali o ministro da direita informando, né, o Rei Netuno de que eles tinham que remover, na verdade, o Tamatabako do tesouro ali, dentre os tesouros da família, né, do Palácio Ryugu. Porque esse objeto, esse tesouro, era onde tava as pílulas, né, de onde tava ali as pílulas que faziam envelhecer. E acontece que os Chapéus de Palha ofereceram ali os tesouros, né, para a Big Mom. E tem uma bomba dentro da caixa ali, porque depois que o Rod Jones conseguiu abrir ela, o pessoal achou que não era muito seguro, né? Então eles colocaram ali uma trava explosiva para caso alguém tentasse abrir, né, aquele tesouro. E, cara, bom, a gente viu que a primeiro momento a Big Mom, ela não aceitou o tesouro, né? Mas depois a gente vê que os cupinchas dela acabam levando esse tesouro aí lá pro palácio dela, né? Lá pra Wally Cake. E aí o trio monstro, quando retorna, acaba informando que não só eles deram o tesouro para o Pécons e para o Tâmago, como também
eles desafiaram a Big Mom formalmente, né? E aí, meu irmão, aí o pessoal fica louco, né? O Jinbe sai desesperado, dizendo que tem que melhor me adiantar logo, tem que cortar relações logo com a Big Mom, porque senão vai dar problema, né? Vai dar problema pra caramba. E a Nami também dá uma bronca no Ruffy, no Zoro e no Sanji, mais pela questão do tesouro ter sido levado, né? Ela acaba espancando ali todo mundo. Depois a gente vê aqui o Caribou, ele acorda, né, depois do incidente, e ele tá pistola querendo saber quem foi que roubou ele, né? Ladrão que rouba ladrão tem senhor de perdão, irmão, nunca ouviu? Mas enfim, o Caribou ele tá querendo resolver aí quem foi que pegou aí suas coisas, e ele comenta, né, que ele tem que levar aí a Princesa Sereia e o tesouro pra alguém, alguma certa pessoa, né, que se ele levar pra essa pessoa ele vai ganhar muitos pontos. Quem é essa pessoa? Será que é o Kaido? Pode ser, não sei, porque o Caribou foi parar de alguma forma lá em Wano, né? Então é possível que seja o Kaido sim, não seria nenhuma surpresa não, mas aparentemente ele tá trabalhando aí pra alguém sim. E aí ele vê o Pécons e o Tâmago carregando o tesouro e ele vai tentar lutar contra eles. Ele tenta até atirar ali neles, né? E aí o Pécons e o Tâmago eles veem que ele vale 200 milhões de beris, é um cara até consideravelmente perigoso, né, a essa altura, mas o Pécons, ele tem uma Akuma no Mi, ele tem um casco de tartaruga que bloqueia os tiros ali, absorvem os tiros e ninguém é morto no processo, né. E aí o Caribou ele puxa uma foice pra tentar atacar no corpo a corpo, já que não resolve, não deu, né, puxar ali o armamento não resolveu nada. Mas o Pécons acerta ele com um soco e fudido de hack e nocauteia instantaneamente o Caribou. O que dá a entender nessa cena é de que o Pécons é tão poderoso quanto o Ruffy, já que o Ruffy também derrotou o Caribou com um único golpe, né, com um golpe só. Mas, sendo bem sincero, mais pra frente a gente vê que não é bem assim. Ele é forte sim, mas nem tanto, vai. Não vamos exagerar, não vamos nos precipitar, não é mesmo? E aí, depois de nocautear, né, ele... Então é revelado que o Pécons tem uma recompensa de 330 milhões de beris, né? E o Tâmago e ele decidem voltar para a Big Mom. Maneiro, é o pessoal bem poderosinho até, né? Enquanto isso, a gente também vê aqui o que aconteceu com aqueles piratas que fugiram da Ilha dos Homens Peixe, né? Que o Rei Netuno deixou eles irem embora. Eles até conseguiram chegar na superfície, mas quando eles chegaram perto da headline, né? Da linha vermelha ali, daquele muro gigantesco... eles são surpreendidos por uma emboscada da marinha, que provavelmente estava esperando o Ruffy, né? Só que quem emergiu primeiro foram os piratas que tinham sido capturados, né? Pelo Rody Jones. E aí eles tentam atacar ali e a gente percebe que o Smoker agora é um vice-almirante, né? E também a gente tem ali a Tashigi, né? A Tashigi ela é capitã da base G5. E aí o Smoker interroga alguns dos piratas capturados, né, que explicam que foram mantidos em cativeiro pelo Rody Jones na Ilha dos Homens Peixe, e eles tentam ali manter em segredo que foi o Ruffy quem derrotou o Rody Jones pra ver se salva, né, o Chapéu de Palha, mas um dos piratas deixa escapar. Então a gente vê, foi até legal isso aqui, né, porque eles, tipo, saíram de boa da situação, esses piratas aí, e eles meio que tentaram fazer um esforço pra tentar ajudar o Chapéu de Palha, cara. Isso foi bem interessante, cara. Foi bem legal. Eu gostei dessa camaradagem esquisita que rolou aqui desses piratas cativos, né? Enfim. No entanto, o Smoker já sabia, né? Que era apenas ali... quem era apenas com base na história, né? Enfim, o Smoker já estava esperando que isso tudo fosse acontecer. O Chapéu de Palha sempre tá envolvido com essas bizarrices que acontecem aí no mundo, né? De One Piece. Ainda tem uma outra cena aqui também que a gente vê, que é da Camille e da Madame Chiarli, né? Que a gente vê ali, a Chiarli, ela diz que ela quebrou a bola de cristal que ela usava pra ver o futuro. Ela nunca mais quer ver o futuro depois do que aconteceu. E a Camille fica preocupada, né? Porque apesar da profecia da Chiarli não ter se concretizado nesse primeiro momento, ela nunca errou. Então pode ser que a ilha não seja destruída agora, só que mais pra frente isso pode vir a acontecer. Né? E a Chiarli, ela pede desculpas a Camille por suspeitar do Ruffy, né? Mas é isso aí, cara. O cara provou o ponto que ele não é o inimigo. Seja lá por que ele estava na previsão da Chiarli, não é ele quem realmente vai destruir a ilha. Talvez ele esteja envolvido na cena, no local, né? Na situação
mas não necessariamente foi ele quem destruiu a ilha. Seja lá o que venha acontecer no futuro, o Ruffy meio que tá isento, né? A Shiar lhe deu um voto de confiança aí no Chapéu de Palha. Pô, o cara salvou a ilha, né? Vai duvidar ainda? Tem mais alguma coisa pra duvidar? Pelo amor de Deus, né? Enfim. E aí, finalmente, nós temos agora a despedida oficial dos Chapéus de Palha da Ilha dos Homens Peixe, onde a gente vê ali a Shirahoshi chorando, né? E o Luffy dá uma bronca nela, né? Porra, para de chorar, cara. Tá o arco inteiro chorando, pelo amor de Deus, né? Para com isso, meu Deus do céu. Mas enfim, ele tá feliz. Na verdade, o Luffy tá contente aí que ela até deu uma boa amadurecida, vai, depois de tudo que aconteceu. O ministro da direita ainda tá preocupado, né? Sobre o tesouro que foi levado, que tem um explosivo dentro. Reneturo até fala que talvez a bomba não exploda, vai. Depois de tudo que aconteceu, né? Depois de muito tempo aí com a bomba lá no tesouro, pode ser que ela quebre de velho, né? Pode ser. E também a gente vê aqui um novo Log Pulse que a Nami recebe do ministro da esquerda. Nesse caso aqui é uma Log Pulse com 3 agulhas. Por que ele tava rindo quando ele foi apreendido lá, que a Nami não entendia, né? Por que a Log Pulse dela parecia não funcionar? É porque eles precisam agora dessa nova Log Pulse que tem 3 agulhas. Ele explica que a antiga Log Pulse não funciona no Novo Mundo, porque o magnetismo do Novo Mundo está sempre mudando, aquele lado ali está sempre mudando magneticamente. Eu não sei se... Eu acho que tem umas teorias bacanas aí que também dá pra falar sobre esse magnetismo aí do Novo Mundo, mas enfim, isso aí é papo pra outro dia. Mas então ela precisa desse novo Log Pulse para se guiar, né? Ele acrescenta que quanto mais uma agulha treme, mais perigoso será a ilha. E a Nami começa a surtar ao ouvir isso, né? Mas o Luffy fica animado e fala, não, vamos lá. Vamos nessa ilha aí que tá tremendo pra caramba, vamos lá. Fogo no parquinho, o Luffy quer fogo no parquinho. Muito bom. E aí, a gente termina aqui com a Shirahoshi e o Luffy fazendo uma nova promessa, muito semelhante ao que a gente viu do Joy Boy, né? Fazendo aí uma promessa com a Princesa Sereia lá do Século Perdido. O Luffy faz uma promessa aqui de que ele vai levar a Shirahoshi para passear, dessa vez fora do oceano, ou seja, em algum outro lugar, né? Em algum momento eles vão se encontrar de novo, a Shirahoshi não vai ser mais tão chorona, e o Luffy vai poder levar ela para passear em outros lugares, né? Conhecer o mundo. Bem legal. E aí o Luffy faz essa promessa, o pessoal toda a tripulação ali se junta para marcar, né, essa promessa, e a gente vê aí então o Chapéu de Palha indo para o Novo Mundo e o Luffy bem animado porque vai desbravar os mares do seu ídolo, Shanks, o Ruivo. E assim termina esse arco da Ilha dos Homens Peixe. Foi difícil, foi tenso. Olha, eu tô gravando muito cansado aqui, eu tô gravando na sexta-feira, à noite ainda por cima, tô bem atrasado. E é um vídeo gigante. E assim, nossa, foi um arco incrível, cara. É um dos arcos mais legais de One Piece, com certeza pra mim. Me amarrei nesse arco genial, tem uma mensagem linda aqui sobre lutar contra o ódio, né, que as pessoas têm, um ódio que às vezes é estrutural, é um ódio que é herdado, né, de gerações e gerações, e ele vai ganhando força e forma. Muito incrível, cara, e você tem que lutar contra isso, você tem que parar esse crescimento, né, do ódio, porque senão ele pode destruir tudo, né. Tem um pouco de similaridade aí com o mundo real, né, enfim. Espero que vocês tenham gostado, comentem aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição, vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!